tarde. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde, Jéssica Senra. Boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. O candidato João Roma tem 49 anos, é casado e pai de 2 filhos, nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, e mora na Bahia há 20 anos. É empresário formado em Direito, foi chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador na gestão do ex-prefeito ACM Neto, do União Brasil. Eleito deputado federal na Bahia em 2018 pelo Republicanos, se licenciou da função para ser ministro da Cidadania do presidente Jair Bolsonaro. João Roma deixou o cargo esse ano e se filiou ao PL para concorrer pela primeira vez ao cargo de governador da Bahia. A nossa entrevista vai durar 30 minutos e o tempo passa a contar a partir de agora. Candidato, o senhor promete no seu programa de governo e durante a campanha a redução de impostos estaduais. Que impostos seriam esses? A gente tem basicamente PVA e ICMS, sobre que mercadorias e serviços, e como impedir que essa redução não comprometa tudo que o senhor propõe no seu plano de governo e não comprometa a arrecadação. Perfeitamente, Jéssica. O que nós vamos fazer na Bahia é o que está dando certo no Brasil, pessoal. Hoje, se observa que nós estamos praticamente vivendo a realização de uma promessa do Brasil ser uma grande nação. O Brasil que hoje já está chegando no 3º mês com deflação, diferente dos Estados Unidos, um país muito rico, que está vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos. Um Brasil que tem a gasolina mais barata hoje. Um Brasil que cada vez está vendo diminuir os impostos, porque finalmente chegou um presidente que diminuiu os impostos. E ao invés de diminuir a arrecadação, o governo federal ainda aumentou a arrecadação. Sabe por quê, pessoal? Porque quando baixa o imposto e alivia em cima do cidadão, a economia flui. Isso gera mais emprego e mais atividade econômica. E é isso que nós vamos fazer aqui na Bahia. Diferente dos outros candidatos que têm por hábito chegar em governo, aumentar impostos e em época de eleição, distribuir migalhas à população, não queremos migalhas. Vamos chegar no governo do estado da Bahia para baixar os impostos e fazer com que a Bahia seja atrativa para receber novos investimentos. A tradução de investimento é geração de emprego para o nosso povo. Nós vamos, já no primeiro dia, zerar o imposto do gás de cozinha. Isso tem um impacto muito pequeno para a arrecadação do governo do estado. Bolsonaro zerou o imposto do gás no Brasil. Falta a Bahia zerar o imposto do gás de cozinha aqui para melhorar a situação da dona de casa. Vamos diminuir em 80% o óleo diesel para transporte urbano, uma medida que já é aprovada pelo CONFAZ e que isso sim pode fazer baixar a passagem de ônibus para aliviar em cima do cidadão necessitado. Quando o Bolsonaro diminuiu o imposto do combustível e disse para os estados, diminua que eu compenso, o governador Rui Costa entrou com ação na justiça, pessoal, para não aliviar nem 1 milímetro para você, consumidor. E disse, inclusive, que só ia afetar em cerca de 15 centavos o preço do combustível. Hoje, todo mundo que vai na bomba do posto vê que não tem posto que não diminuído pelo menos R$3 o preço do combustível. Essa é a Bahia que nós queremos, que diminua os impostos, pois a Bahia hoje é um dos estados que mais cobra imposto no Brasil. Vamos simplificar também, porque além de muitos impostos, é muito tumultuado, complica para o cidadão. Imaginem que aqui nessa Bahia, a mesma Bahia governada pelo PT, que diz que quer ajudar o necessitado, você tem isenção para a lagosta e o camarão. E já a cesta básica, o arroz, o feijão, a farinha, o charque, cobra-se o imposto. Então as coisas estão certamente fora do controle aqui no estado da Bahia. Precisamos simplificar essa relação. Imagine, um cidadão que precisa manter em casa um equipamento para manter a própria vida, tem direito por lei para ter a isenção tributária, né, e para ter desconto na conta de energia. Termina morrendo, Jéssica, e não consegue, dada a tamanha burocracia do governo do estado, para essa pessoa conseguir esse benefício. E é isso que queremos simplificar. No governo federal, com uma canetada, conseguimos o desconto na energia elétrica para mais de 12 milhões de brasileiros. Verifique você que é do CAD, verifique sua conta de luz e veja lá que tem um desconto concedido para simplificar a vida do cidadão, que antes precisasse se submeter a uma fila, levar comprovante disso, daquilo, para dificultar o benefício para os mais necessitados. É isso que nós queremos simplificar na Bahia, Jéssica. O senhor fala, por exemplo, de atrair, portanto, novos negócios, novos investimentos, mas isso depende de algumas variáveis econômicas, inclusive a segurança jurídica, a imagem do nosso país para o exterior. Durante o governo que o senhor representa, por exemplo, a gente teve uma debandada, de multinacionais, de investidores. A montadora Ford saiu do Brasil, a japonesa Sony saiu daqui, a farmacêutica suíça Roche,
A varejista francesa L'Occitane fechou parte das lojas. No setor varejista ainda tivemos fechamento da FENAC, da Forever 21, da Walmart, Wendy's, enfim. Uma série de empresas que anunciaram a saída do Brasil justamente por essa questão da insegurança jurídica e dessa imagem que o Brasil tem projetado internacionalmente. Como o senhor pretende driblar essas variáveis econômicas para fazer com que esses investidores queiram se instalar aqui no Estado? Desculpe, Cezera, mas não foi por causa de segurança jurídica, não. Um exemplo disso é que o presidente Bolsonaro conseguiu baixar o preço do combustível e não foi na canetada, pessoal. Vocês lembram da época do governo Dilma? Eu tenho algumas declarações aqui de representantes Lembram da época do governo Dilma? Na época do governo Dilma, ela praticamente quebrou a Petrobras. Os papéis da empresa baixaram para mexer no preço do combustível. Já com o Bolsonaro, ele desonerou, baixou os impostos com a aprovação do Congresso e o papel da Petrobras subiu, está mais valorizada e o resultado disso, todas as estatais dando lucro e o nome desse lucro é mais benefício para você, cidadão, que é beneficiário do Auxílio Brasil, que consegue hoje receber no mínimo R$600 para colocar comida dentro de casa. O que nós vemos é uma mudança global. A Ford, por exemplo, saiu da operação da Bahia, mas tem muita gente trabalhando na Ford ainda no Cimatec, porque a Bahia tem polo tecnológico. Ocorre que o governo do estado vira as costas. Vocês sabiam que, em vez de estar atraindo empresas aqui na Bahia, o governador inventou uma taxa nos distritos industriais para cobrar as empresas que já estão instaladas na Bahia, dificultando a quem está produzindo aqui? O que se vê hoje, Jéssica, é um Brasil batendo recorde na geração de emprego, mas, infelizmente, a nossa Bahia vê o Brasil avançando e a Bahia está remando para os lados. Por isso que nós precisamos de uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, para que finalmente possamos trazer mais investimentos e fazer a geração de emprego e renda para melhorar a vida de cada filho de Deus aqui no estado da Bahia. Candidato, o senhor está falando aí sobre redução de impostos, mas analistas, veem isso como uma medida eleitoreira do governo federal. Foi só agora, nos últimos meses, perto da eleição, da reeleição do candidato Bolsonaro. Redução do ICMS, da gasolina, de alguns produtos, até o produto de academia. Como é que o senhor fala sobre isso? Desculpe, Wanderson, mas isso é uma medida que vem desde o início do governo. Bolsonaro zerou e diminuiu muitos impostos. Foram mais de 4 mil itens que ele diminuiu o imposto sobre produto industrializado. Já teve desoneração no ano passado, inclusive. E você observa que, neste momento, precisou de aprovação do Congresso Nacional, que conseguimos através da aprovação da PEC. Eu mesmo, parlamentar, votei a favor. E essas medidas estão dando resultado para a população, diferente do governo do estado da Bahia, que mesmo durante a pandemia, quando muitos estados diminuíram os impostos, pessoal, Rui Costa não aliviou 1 milímetro no pescoço de você, cidadão, pagador de impostos. E é essa mudança que nós precisamos, porque não é apertando o cidadão, cobrando mais imposto, dificultando a vida de quem produz. O governo do estado não é para estar arrecadando e ficar fazendo caixa. O governador anunciou a comemoração de mais de 2 bilhões extra de arrecadação em cima do sofrimento do povo baiano. Nós queremos desonerar e é isso que está acontecendo no Brasil. Fala agora sobre Auxílio Bahia, é uma bandeira do senhor também, esse programa de transferência de renda aqui no estado. No plano de governo do senhor, o senhor não deixa claro de onde virá esse dinheiro e nem deixa claro também o valor que será pago a essas famílias, as mulheres que chefiam famílias aqui no nosso estado. Não pode parecer, então, candidato, uma promessa eleitoreira, já que não se sabe ainda. Aliás, o senhor fala no plano de governo, uma análise futura do orçamento. De onde é que virá esse dinheiro e quanto é que será pago pelo Auxílio Bahia? Não temos o valor definido ainda, mas uma coisa é certa, a começar com 1 bilhão que o governador gastou com propaganda, pessoal, para vender obras que não melhoram a vida da população. O que se percebe? A Bahia hoje é o estado que tem a maior quantidade de pessoas que está na faixa da pobreza e da extrema pobreza, minha gente. Hoje, mais de 2,5 milhões de famílias baianas recebem o mínimo de R$600 do Auxílio Brasil para colocar comida dentro de casa. Mas tem muitas famílias que recebem até R$2.000, a depender das condicionantes. O mesmo presidente Bolsonaro, que é atacado todos os dias, o presidente, que inclusive não foi o mais votado na Bahia, garante que cada ano mais de 10 bilhões entrem na nossa economia nas mãos dos mais necessitados. O orçamento do governo do estado é de cerca de 50 bilhões, Wanderson. O Ministério da Cidadania que eu administrei tem um orçamento 3 vezes superior do governo do estado da Bahia. E é justamente olhando para essas pessoas que nós observamos que as políticas do PT não conseguiram melhorar a vida da nossa população. Por isso que, assim como fez São Paulo, Distrito Federal, nós vamos criar um programa de transferência de renda estadual.
o Auxílio Bahia vai funcionar para que você, cidadão necessitado, receba ainda um complemento de renda, porque você sabe onde o calo aperta e vai saber, sim, trabalhar para melhorar a sua vida e dar mais condição para a sua família. É isso que nós queremos fazer. E vamos reconfigurar, portanto, despesas com placa, colocando propaganda como na avenida, na BR que liga Ilhéus e Itabuna, quando o ministro Tarcísio rescindiu e começou a largar a pista, ao invés do governador agradecer, mandou uma patroa para fazer uma pista do lado e encheu a avenida de propaganda, pessoal. O que nós queremos não é essa competição boba. A população quer benefícios, portanto, nós vamos sim fazer uma análise desse orçamento, vamos melhorar as coisas na Bahia, trazendo investimentos e para você, cidadão, você vai ter um complemento de renda, assim como recebe o Auxílio Brasil, vai receber também o Auxílio Bahia. Quando fui criar lá o Auxílio Brasil, muitos da área econômica diziam que não era possível conseguir, com argumentos, com responsabilidade, trabalhar com a equipe econômica e hoje, mais do que triplicar o orçamento para os mais necessitados. E é isso que nós vamos fazer aqui no governo do Estado da Bahia, para que você, cidadão necessitado, possa melhorar de vida. Agora, candidato, o senhor fala sobre o investimento do governo aqui do Estado em publicidade, mas o senhor, no seu plano de governo, também fala sobre isso. O senhor promete falar que o governo João Roma fará um grande investimento em campanha de marketing, porque é importante para divulgar o Estado da Bahia. Então, há também a previsão de gastar dinheiro específicos, com óbvio. E o senhor sabe da importância disso também. Ao invés de fazer contra-propaganda, como fica o governo do Estado, com essa violência que passou dos limites, imagine alguém que é do setor de bares e restaurantes ou do setor do turismo. Existe propaganda pior do que depois de se atravessar toda a dificuldade que foi da época da pandemia, do fique em casa, a economia a gente vê depois. Quando abre as portas com muito sacrifício, começa a ter arrastão, não existe propaganda pior do que essa. E para isso o Estado tem sim, tanto no cunho educativo como no quesito promocional, atrair investimentos para o turismo, que é onde mais gera emprego no estado da Bahia, diferente de Rui Costa, que quando ele deu, por ordem da Justiça, a diminuição do imposto do combustível, pessoal, ele com a outra mão tirou e colocou o imposto no turismo e da indústria. Como é que quer gerar emprego para os baianos? Aí o Brasil comemora a maior geração de emprego das últimas décadas e o governo da Bahia no fim da fila mais uma vez. Vou aproveitar e falar da segurança, candidato. Não é segredo para ninguém que o governo que o senhor representa tem facilitado o acesso a armas de fogo no país. Desde 2019, foram pelo menos 14 portarias, 10 decretos. Ano passado, a PF registrou 188 mil novas armas. Do mesmo jeito, o Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde informou que no ano passado o número de homicídios por arma de fogo aumentou 24% em relação a 2020. Na Bahia. A defesa, não no Brasil. A defesa é que as pessoas têm o direito de se proteger. Agora, a proteção do cidadão não é uma tarefa do Estado, do poder público, da segurança pública? O senhor acha correto transferir essa responsabilidade para o próprio cidadão? Não é transferir, Jéssica, mas você não pode negar ao cidadão o direito à sua própria defesa. A realidade no Brasil está muito clara. Agora, eu nunca vi bandido entrar em loja para comprar arma de fogo. Para o bandido, a arma chega muito fácil. Vocês que estão no campo fazendo jornalismo, você sabe como a coisa funciona lá na comunidade. Então, o que é que acontece? Para se comprar uma arma hoje, é uma burocracia muito grande. Agora, não se pode negar o direito ao cidadão que tem. Agora, o uso da força é monopólio exclusivo do Estado. Uma coisa é o legítimo direito à defesa do cidadão. E o cidadão tem, sim, esse direito de se defender. Agora, o Estado, o que está ocorrendo aqui é que a violência superou o limite tolerável. O que se vê na Bahia não é mais um crime esporádico, é um crime sistemático. É justamente o crime organizando chegando e encontrando solo fértil no estado da Bahia que não faz uma reação. Até na zona rural, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade, as pessoas hoje querem colocar grade nas portas e janelas. E um secretário de Segurança Pública que faz apologia às drogas e um governador que diz que o tráfico de drogas emprega muitos jovens. Pelo amor de Deus, o nome disso não é emprego, é descaminho para a nossa juventude e o sofrimento de pai e mãe de família. Candidato, há um consenso, né, na literatura, nos estudos, nas pesquisas, de que mais armas não defendem, não protegem o cidadão. Ao contrário, elas provocam o aumento da violência. De fato, o bandido não vai, geralmente, em loja comprar arma, mas ele rouba das pessoas que compram legalmente. Alguns anos nós tivemos aqui no país a CPI das armas de fogo, foi no Rio de Janeiro, por exemplo, e que o relatório final mostrou que 86% das armas apreendidas começaram na legalidade e foram extraviadas. Basicamente, eram armas roubadas ou extraviadas de empresas de segurança, cerca de 18 mil armas, mas armas também extraviadas de agentes penitenciários, de policiais militares, de policiais civis. Ou seja, a gente tem essa falsa sensação de que a arma protege, mas 40% dos assassinatos
são crimes interpessoais. Briga de vizinho, briga no trânsito, nessas ações impulsivas. Dentro de casa, uma arma ela pode provocar não só o assassinato, suicídio, acidentes, por exemplo. Então, assim, é um consenso. Nós discutimos no país, inclusive, não sei em 2003, se é consenso. Eu acho que há estudos. Existem estudos, mas há controvérsias. Há um consenso. Segundo o Instituto Sou da Paz, inclusive... É um Instituto Sou da Paz, é a opinião do Instituto, mas não é um consenso. Tanto, Jéssica, se me permite, que hoje, no Brasil, os crimes violentos diminuíram de 60 mil para 40 mil, diferente do estado da Bahia, onde os crimes aumentaram. Então, isso é fruto da possibilidade do cidadão poder comprar uma arma ou de uma ineficácia das políticas do governo do estado da Bahia, que não tem dado respaldo para nossas forças policiais. Hoje, a arma vem através de tráfico de armas. Vem do Paraguai, vem de tráfico internacional de armas, armas pesadas. Os bandidos estão com armas muito mais pesadas do que a polícia está utilizando. Então existe falta de fiscalização das fronteiras, então? Também, tráfico? Também, mas o que há é o crime organizado instalado no estado da Bahia. E não há a menor postura do governo perante as nossas forças policiais. O soldado da PM passa hoje 14 anos como soldado, não tem direito a uma promoção. Os policiais da Polícia Civil e da Polícia Penal não têm o reconhecimento legal, inclusive de legislações federais. O policial penal não pode nem ser chamado de policial penal na Bahia, um dos últimos estados a regulamentar. Uma profissão praticamente insalubre pela quantidade de presidiários que eles precisam tomar conta. Todos com autoestima lá embaixo. Os policiais muitas vezes hoje têm que sair de suas casas para ir morar de aluguel porque o crime organizado chegou na comunidade. Não tem um plano de carreira. Quando se faz um concurso é de caju em caju. Fica todo mundo pendurado no concurso e não chama. Diminuiu o número de policiais. Então nós precisamos fazer concursos regulares, criar um programa de moradia específico para os policiais, porque eles precisam se proteger. Então precisa dar respaldo às forças policiais. Hoje se está vendo o novo cangaço na Bahia, explodindo agências de banco onde os nossos idosos precisam alugar uma van para rodar 50 quilômetros para sacar o seu benefício e voltar com o dinheiro na mão. Então, em pleno século XXI, nós estamos vivendo com menos segurança do que na época de Lampião, o rei do cangaço, pessoal. Precisa mudar essa postura no estado da Bahia. E não é observando um ponto e um direito do cidadão de poder ter uma arma, mas sim fortalecendo as nossas forças policiais, interligando, utilizando tecnologia, dando respaldo, plano de carreira, concursos permanentes, colocando policiais nas ruas e não os policiais com autoestima lá embaixo, pendurados em gratificação, sem perspectiva de vida. Uma viúva que perde o seu marido em combate, um policial militar que morre, se tiver menos de 3 anos, a viúva não vai ter direito sequer à sua pensão. E muito mais absurdos que acontece. Então precisa mudar e vai além da gestão. Na gestão, o governo federal mandou mais de 90 milhões para o estado da Bahia. Em 3 anos, nem 20% disso conseguiu ser executado pelo governo do estado, que já mostra o descaso. Um descaso que faz o CPM, que é o Colégio da Polícia Militar do estado da Bahia, uma referência que já formou muitos profissionais, sair da média 7 para a média 5. Um desprezo com nossas instituições. Então nós precisamos sim mudar a postura do governo perante as nossas forças policiais. Pois mesmo aquele que venha cometer algum delito, mesmo que venha das forças, tem que cumprir o rigor da lei. Não queremos justiceiro, nós queremos o Estado presente, não ausente como está lá no extremo sul da Bahia, deixando a coisa avançar e ampliando o conflito entre baianos e brasileiros. Não é possível, precisamos da presença do Estado. Candidato, temos outros temas a tratar aqui, um deles é a educação. O senhor fala no seu plano de governo, candidato, que irá investir que um Estado jamais será capaz de progredir sem uma força de trabalho qualificada. Garante também investimento em ciência, tecnologia, mas todos sabemos que o governo que o senhor representa tem cortado verbas federais, contingenciado verbas, só que no Estado 61 milhões de reais bloqueados pelo governo federal, nas 6 universidades públicas e 2 institutos federais aqui no Estado. Recurso seria utilizado em manutenção de estruturas, auxílio a estudantes, pagamento de luz, água. Algumas instituições falaram que vão fechar as portas até o final do ano se não tiver repasse. As instituições precisam apresentar suas justificativas e avançar. Convenceu o eleitor baiano que o senhor fará diferente disso aqui no Estado? De forma muito clara. Os baianos sabem muito bem que o governo do PT disse que queria ajudar uma parcela da nossa juventude a ter acesso ao ensino superior. Deixou toda uma geração endividada. E você do FIES viu que quem deu desconto de mais de 90% foi justamente o governo do presidente Bolsonaro. Porque estava você, sua mãe ou sua avó pendurado no SPC por causa de um empréstimo. Ao invés de financiarem, né, o seu estudo, deixaram a pessoa devendo. Por interromper, o senhor fala do FIES, que é uma saída por falta de vagas que absorva toda a população nas universidades públicas, mas cortando
contingenciando verbas, não piora ainda mais a situação? Não agrava o quadro? As instituições precisam se explicar e cada um tem o seu plano. Não falta recurso para a educação, pelo contrário. Aqui no Estado, por exemplo, você vê recursos sobrando, inclusive virando moeda de troca eleitoral, pessoal. Por onde se anda no município, é uma escola nova anunciada pelo governador com convênio quando o prefeito grava, anunciando apoio para Jerônimo, o que tem o troféu do pior ensino do Brasil. Para universidades federais... Eu vou ser governador da Bahia para melhorar a educação do Estado da Bahia. Eu represento um governo que deu aumento de mais de 30% para os professores. E já o governo da Bahia não paga sequer os precatórios. Hoje mesmo, na Assembleia Legislativa, tem uma votação onde o governo fica procrastinando um pagamento para senhoras de mais de 80 anos, professores que têm o direito a esse recurso, mais de 40%, com mais de 4 bilhões de reais. O governo Bolsonaro já mandou para o Estado da Bahia e ele não paga o precatório dos professores, pessoal. Nós precisamos priorizar, porque em 16 anos de governo do PT, eles ainda não aprenderam que não é parede de escola que dá aula, nem transmite conhecimento. Muitas vezes falta professor e quando tem está desestimulado. O Estado trata os servidores públicos como adversários ou meramente como uma despesa no final do mês. É preciso mudar essa ótica e chamar os servidores para ajudar a transformar a realidade do Estado da Bahia. Precisamos de uma educação de qualidade, levar a escola em tempo integral para toda a Bahia, fortalecer o uso da tecnologia com o 5G até dezembro. Todas as escolas do Brasil vão ter a possibilidade de ter internet em alta velocidade. Vamos levar o tablet 5G para os nossos alunos e vamos fortalecer também a implantação das escolas cívico-militares, que por questões ideológicas o PT tem refugado uma política que tem melhorado muito a educação em todo o Brasil. Candidato, o governo federal cortou em 2019 30% das universidades federais, a UFBA incluída. Em 2020, redução de 5% para verbas de custeio. Em 2021, corte de 18% no orçamento da UFBA. Em termos reais, o orçamento de hoje, de 2022, da UFBA é equivalente a 2010. O senhor diz, vou governar a Bahia. Então, a posição do senhor em relação à educação aqui é diferente em relação ao governo federal. Ao invés de cortes na educação, investimento na educação aqui do nosso Desculpe, estado. Não são cortes. A educação tem investido cada vez mais. Agora, nós temos que ter um foco muito claro, Jéssica. Nós queremos fortalecer o ensino de base. Nós precisamos dar ensino de qualidade para os baianos. Hoje, mais de 1,5 milhão de baianos não conseguem ler ou escrever um simples bilhete ou fazer uma operação de matemática. Nós temos um desafio muito claro de diminuir essa desigualdade, minha gente. Então, precisa levar o ensino de base, levar qualidade no ensino para as pessoas, para que nós possamos ter uma geração que possa superar essas dificuldades. Passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que nós queremos é ajudar cada cidadão a poder melhorar de vida na Bahia. Vamos falar sobre saúde, candidato. O Brasil representa cerca de 2,7% da população mundial. Mas as mortes de Covid aqui no país alcançaram mais de 10% do total de mortes no mundo. Como é que o senhor explica essa divergência? Por que morreu mais gente no Brasil proporcionalmente do que em outros países? Se por falta de vacina não foi, pessoal, porque Bolsonaro mandou todas as vacinas que chegaram no estado da Bahia, não, em tempo hábil. Mandou com atraso. Com tempo hábil, Jéssica. O primeiro país a vacinar foi o Reino Unido, no início de dezembro. A gente só começou a vacinar aqui 19 de janeiro. Aliás, até a metade de dezembro, mais de 20... Um mês comparando 45 a Inglaterra com o Brasil? Sem contratos prontos? A gente pode fazer um cálculo, segundo... O que sabemos? Posso trazer números para o senhor, então? Bom, a gente pode trazer alguns números, porque tivemos, inclusive, uma CPI da Covid, né, que trouxe alguns dados de quantas pessoas podiam ter sido salvas. Segundo esse relatório, cerca de 120.400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse a omissão do governo. Por falta de vacina, nesses 45 dias, nós tivemos mais de 20 mil mortes. São mais de 20 mil famílias por causa dessa demora. Uma CPI, pessoal, que deu em nada. Uma CPI... Está engavetada lá na Procuradoria... Dentro dos senadores, com gosto de sangue, querendo ir para cima de Bolsonaro. E vimos o que foi. Um grande espetáculo, certo? Inclusive com agressão a cientistas. O que é claro, que Bolsonaro mandou todas as vacinas que chegaram no braço do povo baiano. E nem a bandeirinha na caixa eles deixavam mostrar. E dizia, viva o SUS. O SUS que foi reforçado no governo do presidente Bolsonaro, que não falhou para a nossa população. Mas diferente de Rui Costa, que fez propaganda da Sputnik e que nunca chegou, sequer teve registro na Anvisa, Bolsonaro mandou todas as vacinas para os baianos. E mais, como constatar exatamente isso? Porque na época o presidente Bolsonaro estava lá dizendo, pessoal, vamos lá, chegamos com auxílio emergencial, chegamos com auxílio Brasil. Mas outros diziam, fique em casa, a economia a gente vê depois. E o que é que resultou nisso tudo?
você observar hoje um Brasil dando um exemplo para o mundo. Um Brasil forte, gerando emprego, com a economia forte e com um povo que está conseguindo superar todas as dificuldades. Foi dificuldade de recessão na Argentina, foi dificuldade com pandemia, foi dificuldade na guerra da Ucrânia e agora você observa o preço da gasolina baixando, o auxílio emergencial chegando para mais de 2,5 milhões de baianos com um mínimo de R$600 e cada vez mais a presença do nosso ministro Queiroga, que esteve aqui em Salvador, Jéssica, porque até da área social nós conseguimos aportar recursos para conseguir, inclusive, dose de reforço da vacina. Candidato, o senhor falou sobre exemplo. Uma pergunta, o senhor tomou as 4 doses previstas da vacina? Não, eu tomei 2 doses da Pfizer no ano passado. Tomará a terceira e a quarta? Olha, o que eu acho um absurdo é o governo do estado obrigar o cidadão a tomar a 4ª dose para ser atendido no saque. Mas o senhor tomará a terceira e a quarta dose? Não sei. Por quê, candidato? Você acha que não tem que dar o exemplo para os eleitores? Tem, mas eu quero ver primeiro a vacina da Bahia que está sendo desenvolvida aqui no Cimatec. Eu não quero ser obrigado. E essa é a diferença. O presidente Bolsonaro não quer que ninguém seja obrigado a tomar vacina. Diferente da postura instalada aqui no governo do estado da Bahia, pessoal. Que policiais são impedidos de desenvolver suas atividades, professores, certo? Alunos. E para ser atendido no saque, vai no saque para você tentar renovar a carteira de motorista. Tem que estar com a 4ª dose, usar máscara. Nem em avião se usa máscara mais, pessoal. Aqui na Bahia, tudo para obrigar e dificultar a vida do cidadão. Mas, candidato, essa postura não é assim, não estou aqui para defender o governo do estado, não, mas as medidas de combate à pandemia foram medidas adotadas no mundo inteiro. O senhor, inclusive, disse aqui em entrevista ao G1 que tomou as 2 doses porque precisava representar o Brasil nas Olimpíadas. Então, assim, nós tivemos Israel, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Áustria, Dinamarca, Holanda, Portugal, todos adotaram passaportes de vacina, tanto para entrar no país quanto para se locomover. Eu não sou contra a vacina, Jéssica. A hotel, enfim. Então, essas medidas, na verdade, elas são de preservação de uma saúde coletiva. Desde criança que eu me vacino, eu tenho carteira de vacinação. E pela a saúde coletiva, o senhor estudou direito, o que eu não quero ser é ser obrigado a injetar uma substância. Mas o senhor tem o direito, calma, o senhor tem o direito de não injetar e é por isso que existem essas outras medidas, porque a saúde coletiva, ela é mais importante do que direitos individuais, como o direito de convicção de que essa vacina, de repente, não funciona, entende? O senhor é advogado, eu sei que o senhor entende da hierarquia dos bens jurídicos e qual é o entendimento jurídico mundial sobre essa questão da vacina. É inegável que a vacina conseguiu conter a pandemia para que a economia, inclusive, pudesse avançar e a nossa vida pudesse avançar também, né? Pontuado isso, só queria falar sobre a demora da vacina. O governo federal recusou 11 propostas de vacina, 6 do Butantan, 3 da Pfizer. A Pfizer foi a vacina que no mundo inteiro começou a ser aplicada em todos os países. Em todos os protocolos. Se tivesse alguma falha nisso, Jéssica, a CPI do Senado teria crucificado o Bolsonaro, porque não estavam lá para brincar. Você viu a forma voraz como os senadores estavam lá querendo atacar o presidente Bolsonaro. Então, o que se observa é que o Brasil viabilizou. O Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo. Não faltou vacina no Brasil. Mas demorou de chegar, candidato. Mas todas as providências foram tomadas pelo governo federal. Mas até lá, muitas pessoas morreram. Esse é o grande ponto. Mas que protocolos também nos municípios? Vamos seguindo com outras pautas. Candidato, o senhor diz que é um defensor da família, né? Defende isso com muita clareza, mas, no entanto, numa entrevista aqui ao Portal G1, o senhor disse que é contra casais homoafetivos adotarem uma criança. Por que, candidato? Olha, eu acho que nós temos que primeiro defender os direitos dos menos protegidos. E entre os direitos, eu fico com o direito de uma criança. Então é muito tranquilo em relação a isso, porque eu quero primeiro proteger o menos protegido. Então nós precisamos sim, certo, colocar aquela criança sob toda a proteção do Estado. Se vem uma medida judicial, depois de toda a análise adequada do assunto, então se proceda, mas não transferir para uma criança uma ausência do poder público, dentro do quesito de uma adoção. Mas proteger de quê? Não ficou claro para a gente. Proteger os seus direitos. Mas quais direitos? Os seus direitos. É previsto a lei desde 2010 que o Supremo Tribunal Federal reconhece que casais homoafetivos. Eu respeito a lei, são opiniões pessoais. A minha opinião pessoal é primeiro proteger o direito da criança. Mas qual o direito que está sendo desrespeitado numa adoção homoafetiva? Avançar. Ou seja, ela tem direito a ter o seu desenvolvimento pleno. O que é que se observa? Qual é a bandeira? E ficar muito claro. Eu tenho amigos homossexuais, eu nunca permiti que ninguém fosse destratado ou tivesse seus direitos afetados. O que não pode se colocar é justamente para a criança, nessa fase que ela está mais desprotegida, simplesmente você querer estar sexualizando com uma questão
inclusive, da questão da política de gênero dentro das escolas, querendo levar livros com questões sexuais para crianças de 3, 4, 5 anos. Então, o que eu acho que deve se proteger é não levar discussões, né, sexualizando esse período da infância, que é um período de inocência da criança. Mas, candidato, só 2 ponderações. Uma não vai sexualizar, ela vai ser adotada por uma família, né? Um casal homoafetivo é uma família que vai adotar uma criança como um filho. E ainda pergunto, o senhor prefere, então, que a criança cresça numa instituição que, com 18 anos, independente da situação que esteja, tem que sair para o mundo, do que crescer numa família? Não, eu quero que ela seja, sim, bem recebida e que ela possa ter o máximo de proteção, a começar pelo Estado. A começar pelo Estado. O Estado e o Estado até que alguém se proponha a criar, e o Estado a adotar. cumprirá aí. Agora, minha opinião pessoal, eu quero que essa criança não tenha acesso à indução de sexualidade dentro de um período que ela está desprotegida. Só isso. Mas o fato de ser adotada por um casal homoafetivo vai estimular a sexualidade? Qual é a relação? Naturalmente, ela vai questionar aquilo ali. Então, é importante você proteger nesse período. Mas vamos cumprir a lei. Infelizmente, estamos chegando aqui já ao final da nossa entrevista. Vamos abrir espaço, então, para as suas considerações finais. 1 minuto para as considerações finais do candidato. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na TV Bahia, falando para todos os baianos. Nós queremos chegar no governo da Bahia, pessoal, para diminuir os impostos, atrair investimentos, gerar oportunidade para que cada filho de Deus possa melhorar de vida na Bahia. O que nós queremos é criar também o Auxílio Bahia, para melhorar a vida do cidadão necessitado, pois o governo atual não conseguiu melhorar a vida das pessoas. É esse Brasil que nós queremos, um Brasil de mãos dadas com a Bahia e uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Portanto, eu peço o seu voto para o presidente Bolsonaro 22. Na Bahia, quem vota Bolsonaro 22, vota João Roma 22. Nossa senadora doutora Raíssa. E vamos mostrar, junto com os nossos deputados estaduais e deputados federais, que a Bahia não é problema para o Brasil. A nossa Bahia é solução para o Brasil. Vamos trabalhar para trazer investimentos e fazer uma Bahia grandiosa, onde cada um possa melhorar de vida. Muito obrigado a todos, que Deus nos ilumine. Terminamos agora a nossa entrevista com o candidato do PL, João Roma. Agradecemos a presença do candidato. Muito obrigado, candidato. Obrigada, candidato. Amanhã nosso convidado será Jerônimo, do PT. Lembrando que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a participação de representantes dos partidos. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um esclarecimento. Durante a entrevista com o candidato Assemineto ontem, aqui no Bahia Meio-Dia, eu informei que o IBGE classifica os pretos e pardos como negros. Na verdade, e para ser preciso, de acordo com o IBGE, pretos e pardos têm classificações distintas, formando 2 dos 5 grupos considerados pelo Instituto. Os outros são branco, amarelo e indígena. Já o Estatuto da Igualdade Racial, lei criada em 2010 para coibir a discriminação racial e diminuir a desigualdade social entre grupos raciais no Brasil, estabelece sim que a população negra é a soma de pretos e pardos. No caso ainda do processo eleitoral, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tomou uma decisão em 2020, que passou a valer agora nessas eleições, para estimular a representatividade de negros na política nacional. Definiu, então, recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e até tempo de propaganda gratuita na rádio e na TV seriam divididos, considerando o número de candidatos negros de cada partido. E, nesse caso, o TSE também definiu negros como pardos e pretos. Está feito o esclarecimento. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Você do interior do estado fica agora com as notícias da sua região. Bahia Meio-Dia, volta já. O menor preço